Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o professor Michael Hudson para falar sobre a devastadora crise econômica global que surgiu com a guerra no Irã. E também, de certa forma, sobre o que está se tornando uma disputa pelo novo sistema econômico mundial que vai surgir quando essa atual ordem chegar ao fim. Então, como sempre, muito obrigado por voltar ao programa. É sempre bom estar aqui, porque as perguntas que vocês fazem têm a ver com a forma como toda a economia no mundo inteiro está evoluindo. E tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente está vivendo, de novo, um momento realmente histórico, em que a arquitetura econômica dos últimos 80 anos está desmoronando diante dos nossos olhos. E as pessoas querem saber o que pode vir depois disso. E também entender como os diferentes atores estão se comportando. Você publicou recentemente um artigo excelente com o título Adiando o Inverno Financeiro Mundial, até quando? Eu recomendo que todo mundo leia, o link está na descrição. Então eu pensei que um bom ponto de partida seria falar sobre os mercados de energia. Porque isso é, obviamente, um grande impacto para a economia global. A guerra dos Estados Unidos contra o Irã acabou mergulhando todos esses mercados internacionais de energia em crise. Eu queria saber se você vê algum lado positivo para os Estados Unidos diante desses problemas energéticos. Bom, o mercado de energia afeta praticamente tudo. Você tem, por exemplo, o caso dos fertilizantes. Ouvi dizer que na Índia os preços já subiram bastante. E nos Estados Unidos estão subindo tanto que muitos agricultores dizem que se tiverem que pagar pelo fertilizante, pelo maquinário e por todos os outros insumos que também estão mais caros, não vão conseguir lucrar com as colheitas. Claro, os preços das safras podem subir, porque no mundo todo vai faltar produção sem fertilizante. Mas o fato é que os agricultores precisam ir ao banco e pegar empréstimo antes de poder gastar com o plantio da primavera e do verão. E isso normalmente significa vender a colheita com antecedência, por um preço garantido. Então, quem vai lucrar de verdade são as grandes empresas que negociam as safras, não os agricultores. Ou seja, eles estão sendo mas bem prejudicados. E claro, são justamente eles, os agricultores, que mais apoiam o Trump e os republicanos. Por isso, essas empresas podem se dar ao luxo de prejudicá-los, porque fazem parte da base deles. Mas as farmacêuticas também estão envolvidas nisso. Elas dependem de todos esses fertilizantes, é daí que vem muitos dos produtos farmacêuticos. E já o néon, quer dizer, o hélio, já teve o fornecimento interrompido, e isso afeta tanto as máquinas de escaneamento dos hospitais, quanto o congelamento criogênico usado na fabricação de chips de computador. Então você tem a questão básica da energia para o transporte, especialmente os combustíveis de aviação altamente refinados, que já levaram a grandes reduções nos voos planejados pelas companhias aéreas para este verão, para a temporada de turismo. Ou seja, energia é de fato a base de toda a economia. E aí às vezes as pessoas fazem uma análise econômica muito simplista e dizem, bom, energia representa 10% do PIB, então o PIB vai cair 10%. Mas isso não ajuda muito, porque para produzir qualquer coisa você precisa de vários insumos. E se não tem energia para isso, significa que todos os outros insumos também não podem ser usados. E o resultado é desemprego na indústria de manufatura. A produção de alumínio já foi reduzida, porque o alumínio, na verdade, é feito de eletricidade, usada no processo eletrolítico de refino da bauxita. E ao longo de toda a cadeia, o impacto vai ser de mais de 10%. E o que há de genial na posição política do Irã é o seguinte: se vocês, o resto do mundo, não impedirem os Estados Unidos e Israel de nos destruírem, o que é uma ameaça explícita deles, eles vão explodir todas as nossas pontes. Vão destruir toda a nossa capacidade de refino. Vão acabar com toda a nossa eletricidade. Vão provocar uma mudança de regime e reinstalar um estado policial como o do Shah,
que foi justamente o que levou à Revolução de 1979, quando derrubamos. Então, se o mundo simplesmente ficar parado, ignorando todo o corpo do direito internacional e as leis de guerra que a Carta das Nações Unidas deveria garantir, nós não vamos cair sozinhos. Nós vamos levar junto os outros produtores árabes de petróleo. Isso vai causar uma escassez tão grande que vai provocar uma depressão internacional pior do que a dos anos 30. E o motivo de ser pior do que a Grande Depressão é que aquela foi basicamente uma crise financeira. Mas uma redução na energia e no fluxo físico e real de bens faz parte do próprio processo de produção. E isso não se resolve simplesmente perdoando dívidas. Também não se resolve dizendo vamos ter uma economia de guerra ou apostando num keynesianismo militar para sair da crise. É algo muito mais sério. Então, em termos da economia mundial, todo mundo vai sofrer se os outros países não reestruturarem a forma como o comércio global, os pagamentos, as finanças e até a maneira como os países guardam suas reservas internacionais forem reformados em conjunto. E isso exige, de fato, uma reforma das Nações Unidas. Ou talvez uma reforma até mais simples. Criar uma nova instituição, uma nova ONU, em vez de tentar consertar algo que está tão comprometido pela interferência dos Estados Unidos e pela corrupção. Não só pela corrupção do poder de veto que os Estados Unidos usam para impedir que a ONU faça qualquer coisa importante que eles não queiram, mas também pela corrupção da Agência de Energia Atômica, que basicamente age como espiã do terrorismo israelense contra o Irã. Sem falar no fato de que os Estados Unidos estão levando a ONU à falência ao se recusarem a pagar suas contas. E também bloqueiam qualquer tipo de movimento internacional para enfrentar o aquecimento global e substituir os combustíveis fósseis, começando pelo petróleo e pelo gás, por energia atômica, solar, eólica ou outras alternativas. Então, todo o sistema precisa mudar como um todo. Não é só, vamos fazer o petróleo voltar a fluir. E é por isso que eu não entendo porque os mercados de ações dizem algo como, bom, talvez exista um meio termo e todo mundo possa encontrar uma posição intermediária entre uma depressão global e a rendição total do Irã, com uma transferência completa do controle internacional do comércio de petróleo para os Estados Unidos. Para quê? Para transformar isso numa arma, para basicamente se tornar o ditador do mundo e fazer com o resto do planeta o que hoje ameaça acontecer com a destruição do comércio da OPEP. Essa é a escolha. E pelo que parece, essa escolha é simplesmente impensável para os grandes investidores que estão por trás dos mercados de ações e de títulos. O que você está descrevendo, na verdade, é uma destruição mútua economicamente garantida. E eu entendo por quê. Acho que você até usou essa expressão no seu artigo, aliás. Mas eu entendo por que o Irã está agindo assim. Porque, no fim das contas, ninguém veio em seu socorro. Quer dizer, quando os Estados Unidos e Israel atacaram desse jeito, de forma muito brutal também, destruindo a infraestrutura, mirando nos reatores nucleares, falando em eliminar uma civilização inteira, o que eu vi nos jornais europeus foi algo como: agora os iranianos vão ter a chance de ser livres, já que foram libertados da ditadura e tudo mais. Basicamente, todo o artigo, especialmente no começo, parecia ser sobre como legitimar isso. Ninguém fala em direito internacional ou em recuar. Então, de novo, se só eles vão ser destruídos, de novo, a destruição da própria civilização deles, claro que querem reagir desse jeito. Mas parece algo como uma destruição mútua garantida. Só que os Estados Unidos, eles não querem que o sistema econômico internacional entre em colapso total, mas também não querem abrir mão da própria dominância. Então, para onde você acha que isso vai? Ele preferiria destruir toda a economia mundial e a si mesmo, do que abrir mão do seu domínio. Está disposto a derrubar tudo.
E aí entra a questão da personalidade. O Trump quer ser famoso. E como alguém pode ser mais famoso do que acabando com a civilização e levando 1000 anos para reconstruí-la depois de uma guerra atômica? Ele ficaria marcado como a pessoa que acabou com o mundo inteiro, com toda uma era da civilização. Ele tem uma motivação para explodir o mundo. E ele nomeou o Hegseth como chefe do departamento de guerra, um fanático religioso que acredita que, se a civilização acabar, Jesus vai voltar, salvar os cristãos e mandar todo o resto para o inferno. Tem gente completamente fora da realidade no comando. Então, essa não é uma situação que dá para lidar com base em modelos racionais. É um modelo irracional, como dá para ver pelas reportagens sobre as brigas que estão acontecendo dentro da sala de situação da Casa Branca, quando os generais simplesmente se recusaram a entregar ao Trump os códigos Bonhomme, porque disseram que ele teria usado no sábado passado. Esse nível de loucura chegou sempre. He would have used it last Saturday. That's how crazy it is. Sabe, é impressionante que as coisas tenham chegado a esse ponto, especialmente vindo de alguém como Trump, que fez campanha prometendo trazer de volta a normalidade e acabar com as guerras sem fim. E sobre o aspecto religioso disso tudo, é bem curioso. Por um lado, eles usam uma retórica extremamente religiosa para justificar a guerra e tentar mobilizar o exército e a população. Mas quando o Papa critica a guerra, de repente não existe mais nenhum respeito pela autoridade religiosa. É algo realmente extraordinário. Para ser sincero, não parece muito autêntico. Mas o que você acha da defesa do Irã nessa situação? Porque, de novo, eles estão diante de uma ameaça existencial. Querem derrubar o inimigo. Como você vê a capacidade deles de resistir a tudo isso, economicamente falando? Vamos comparar a capacidade do Irã com a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos basicamente já usaram a maior parte dos seus mísseis disponíveis, suas bombas, seus lançadores de mísseis, reduziram o uso de aviões, estão com medo de aproximar a marinha o suficiente para ficar ao alcance de tiro do Irã. Então, os Estados Unidos perderam o poder militar de coerção. É por isso que o Trump disse, bem, o exército diz que eu não posso invadir por terra para tomar a ilha de Karg ou pegar o urânio. A gente tentou isso e deu errado. Então, se eu não posso fazer uma invasão militar como aquela operação tão bem-sucedida que tivemos na Venezuela, e se eu também não posso simplesmente bombardeá-los, porque eles têm radares antiaéreos que vão derrubar nossos aviões e os aviões tanque, e a gente vai perder aeronaves, e mesmo assim não vai destruí-los. Já que as defesas do Irã todas do Ministério chamam muito descentralizada de X. Não é sobre solução, a bomba atômica. É por isso que ele pediu no sábado, me deem os códigos da bomba atômica. Eu não entendo porque o resto do mundo não enxerga para onde isso vai levar. Lá nos anos 70, quando eu trabalhava com Herman Kahn, o Instituto Hudson se dedicava justamente a estudar qual seria a sequência de respostas políticas e militares diante de uma bomba atômica. E basicamente isso significa que todo mundo vai acabar precisando de uma. E o curioso é que, na tentativa de impedir a ficção, a ideia de que o Irã estaria tentando conseguir uma bomba atômica, agora todo mundo percebe que precisa de uma bomba atômica. Se a gente não tiver a nossa, Israel pode nos bombardear. Israel é o único país do mundo autorizado a ter 200 bombas atômicas para usar contra quem quiser, e nós não podemos. Então precisamos de 200 países. Todos nós precisamos também. Esse é o duplo padrão que se criou. E mais uma vez, os países não estão tomando medidas para isolar os Estados Unidos e Israel e dizer, olha, se vocês vão seguir por esse caminho de ameaçar com a bomba atômica, se não conseguirem controlar o comércio mundial de petróleo, transformando isso numa arma e num ponto de estrangulamento para dizer que a gente não vai ter acesso ao petróleo,
a menos que aceite a política externa de vocês e concorde em transferir nossos investimentos e nossas principais indústrias para os Estados Unidos como centro. Então vocês vão acabar nos empurrando para uma depressão ao nos cortar do petróleo. Vocês estão fazendo exatamente o tipo de ameaça que o Irã já previa. O exército americano não tem capacidade real de conquistar o Irã. Tudo que ele pode fazer é a bombardear. E os iranianos, apesar do que o Trump diz, a marinha deles não foi destruída. Talvez metade tenha sido. A força aérea deles também não foi destruída. Talvez metade tenha sido. Os lançadores de mísseis não foram destruídos. O que foi destruído foram os balões que eles compraram da China e inflaram para parecer lançadores de mísseis. Esses sim foram bombardeados. E o Trump disse, destruímos todos os lançadores de mísseis deles. Então, o Irã está numa posição militar defensiva muito mais forte. E o Irã não é uma potência ofensiva. Os únicos países que o Irã pode ameaçar são seus vizinhos árabes na Ásia Ocidental. Ele não vai ser uma potência mundial no sentido em que os Estados Unidos, a Rússia ou a China são potências militares. Não vai ser uma potência de investimento, porque já perdeu os meios externos para investir. Também não vai ser uma grande potência comercial. O que realmente dá a ela o poder que tem é o poder moral. A posição de dizer, nós não vamos aceitar que os Estados Unidos se tornem o ditador do mundo, usando o comércio de petróleo, de alimentos e o dólar como armas contra outros países para manter um controle unilateral e explorador sobre eles. Nós não vamos deixar isso acontecer. Alguém precisa traçar um limite. E foi o Irã que traçou esse limite. That's what its moral power is, and other countries really don't have any choice except either to tell Iran, you're right, we have to make a change, we have to stop this aggression by the United States and Israel to say, we will destroy your economy either militarily or economically if you don't do what we want, or they'll isolate themselves from the United States and Israel by going their own way, and essentially that means... Isso significa isolar os Estados Unidos, até que eles parem com essa tentativa militar e financeira de transformar tudo o que fazem em cada atividade econômica e social em uma arma. É interessante que esse papel tenha caído sobre os iranianos, basicamente para conter os Estados Unidos nessa questão. Porque você e eu já conversamos antes sobre como um hegemon confiante, como foram os britânicos no século XIX ou os americanos no século XX, quando está confiante, tem interesse em manter um sistema econômico internacional aberto e liberal. Ou seja, todo mundo deve ter acesso a tecnologias e indústrias. Deve haver livre acesso aos corredores de transporte internacional por mar ou por terra, livre acesso a moedas, bancos e assim por diante. Mas, quando o hegemon entra em declínio, ele tenta reverter essa queda, transformando em arma todos os aspectos da conectividade econômica. Então, toda essa rede de conexões, que antes era uma fonte de crescimento global, passa a ser usada como instrumento para restaurar o poder hegemônico. Olha, a gente vê isso sendo usado contra a China, em grande parte, não só na área de tecnologia, energia e corredores de transporte, mas também cada vez mais contra a Rússia. Já o Irã parece que foi quem bateu o pé, e eles têm uma certa vantagem ali no Estreito de Hormuz. Acho isso bem interessante, porque ao tirar dos Estados Unidos o controle do Estreito de Hormuz, eles passam a ter muito mais poder de ação. Pelo que entendi, eles estabeleceram algumas condições, basicamente montaram um tipo de pedágio, e disseram que todo mundo tem que pagar, especialmente os países que atacaram ou sancionaram o Irã. Esses têm que pagar reparações, o que é um bônus extra por cima disso. E além de tudo, eles não querem mais dólares. Isso é realmente impressionante. Não é possível que eles tenham dólares. Eles tinham dólares. E os Estados Unidos confiscaram.
Se você tiver dólares, os Estados Unidos vão roubar imediatamente, como roubaram os 300 bilhões da Rússia. O dólar é inutilizável para qualquer país que queira ter soberania nacional. Quero dizer o seguinte: você usa a palavra liberal, mas esse termo é completamente mal usado em geral. O desenvolvimento das nações industriais, como a Grã-Bretanha, a Alemanha e os Estados Unidos, não foi liberal. A palavra liberal hoje, na verdade, quer dizer neoliberal, quer dizer ausência de governo. Liberal no vocabulário atual significa Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e significa que é preciso desmontar todo o subsídio do governo à economia, em vez de o Estado administrar monopólios naturais, como transporte e comunicações, e oferecer educação e saúde gratuitas. Free schooling and free healthcare. All that was 19th century. It wasn't Tudo isso foi no século XIX, e não era liberalismo. A palavra que eles usavam era socialismo, de uma forma ou de outra, ou talvez social-democracia, mas não usavam o termo liberalismo. Eles rejeitavam completamente a ideia de livre comércio, para que os governos pudessem moldar os mercados e evitar a busca de renda, evitar que os preços dos imóveis subissem, cobrando impostos sobre a renda da terra, e impedir a formação de monopólios. Isso podia ser feito com medidas como a Lei Antitrust Sherman, de 1890 nos Estados Unidos, e as ações de Teddy Roosevelt contra os trusts. Ou melhor ainda, o governo podia assumir o controle de todos esses monopólios naturais, como aconteceu tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com o exemplo do canal Erie e outros casos semelhantes. United States with the Erie Canal and on. So as to, and there was a whole doctrine of Então havia toda uma doutrina sobre como enxergar a formação de capital do governo. O investimento em infraestrutura pública era visto como um fator de produção. Mas diferente do capital industrial ou do capital privado, o objetivo do investimento público não era gerar lucro. A ideia era oferecer serviços básicos para setores estratégicos, com tarifas subsidiadas ou até de forma gratuita, para reduzir o custo geral de fazer negócios na economia. E no fim de tudo isso, esse controle do governo sobre as finanças ficou mais evidente na Alemanha e na Europa Central, no final do século XIX. Foi quando o governo, a indústria e os bancos passaram a agir juntos, de forma coordenada, para direcionar o sistema financeiro. A ideia não era gerar lucro financeiro para os investidores, mas sim financiar a formação de capital e o desenvolvimento industrial. Construir fábricas, em grande parte voltadas para a produção de armamentos, claro. Mas, de todo modo, criar indústria de verdade. Pois bem, tudo isso era justamente o que a economia política clássica defendia. O ideal de toda a doutrina da economia política do capitalismo industrial era reduzir ao máximo a renda econômica. Era a teoria do valor. É disso que o Ricardo falava, o John Stuart Mill, o Karl Marx. Todos eles estavam discutindo como manter os preços alinhados com o custo real de produção, com o valor, e eliminar a renda econômica, que é o excesso do preço de mercado sobre o valor, por causa dos privilégios especiais que herdamos da sociedade europeia medieval. Privilégios como os cargos hereditários de quem nem precisava estar presente, a posse de terras por uma aristocracia de proprietários, os monopólios criados pelos bancos internacionais a partir do século XIV, que permitiam aos reis ter receita para pagar as dívidas de guerra, e também o sistema bancário em geral, que servia para oferecer crédito para o crescimento econômico. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, todos aqueles planos de como desenvolver uma economia industrial foram basicamente deixados de lado. As finanças passaram a substituir a indústria como o principal meio de gerar riqueza e fazer fortuna em todo o Ocidente. E se a gente olhar para hoje, a economia mais bem-sucedida em termos de crescimento da produção e do padrão de vida é a da China. O que eles fizeram segue exatamente o mesmo princípio que tornou os Estados Unidos ricos, produtivos e tão dominantes no século XIX. Eles mantiveram os monopólios naturais sob controle público. O transporte é muito barato, é subsidiado. Saúde e educação também são subsidiadas.
Mas, acima de tudo, a China manteve o sistema bancário nas mãos do governo. O Banco Popular da China cria crédito voltado para a produção real, concreta. Infelizmente, boa parte disso acabou indo para uma superprodução de imóveis. Mas a ideia é que você não vai conceder empréstimos para especuladores financeiros pegarem dinheiro emprestado, comprarem uma empresa e basicamente saquearem tudo e abandonarem depois, que é o que vem acontecendo no Ocidente. E claro, durante toda a semana, por exemplo, no Financial Times e no Wall Street Journal, tem havido discussões dizendo que os grandes bancos e os grandes fundos de investimento que emprestaram dinheiro para a formação de capital privado para assumir o controle de empresas e financiar o que eles chamam de enshittification, ou seja, o encolhimento e o esvaziamento dessas companhias, estão se recusando a deixar os fundos de pensão resgatar suas participações, a menos que aceitem perder 50%, 80%, praticamente todo o dinheiro. Será que a livre economia virou uma bolha? The whole American economy has become a bubble. So when I talked about what's the effect of the energy. Então, quando eu falei sobre o que acontece quando a energia para de circular, um dos efeitos é derrubar todo esse setor financeiro altamente alavancado, todo o sistema de aquisições financiadas por dívida e a pirâmide de endividamento, principalmente nos Estados Unidos. Assim como na Grande Depressão, os Estados Unidos eram a economia mais alavancada em dívida. Todo o setor financeiro vai desabar. E o que vai ser destruído não é só a produção física, mas todo o sistema de financiarização que fez os Estados Unidos ficarem tão atrás da China. Por exemplo, em países que, em vez de seguirem uma linha liberal, dizem que o governo precisa ter um papel positivo em garantir certas necessidades básicas e evitar a exploração. Se você não tem um governo forte o bastante para impedir que se forme uma oligarquia financeira, vai acabar como os Estados Unidos, uma economia fracassada. Ou, como aconteceu com a Alemanha e com boa parte da Europa Ocidental, uma economia fracassada como resultado do neoliberalismo deles. Então eu só queria ter muito cuidado ao usar essa palavra liberalismo. É um termo que se opõe ao governo e especificamente ao socialismo. Foi isso que causou toda a reação contra o capitalismo industrial, porque o próprio capitalismo industrial estava evoluindo em direção ao socialismo. Com o governo assumindo um papel cada vez maior na economia, investindo em infraestrutura, impedindo monopólios, cobrando impostos sobre a renda da terra e sobre a renda de monopólio, e evitando a exploração financeira. Então existe toda uma superestrutura ideológica que ficou pelo caminho, junto com o colapso da produção. Aparentemente, a ideologia é a última coisa a desaparecer. É um bom ponto. Muitas vezes livre por repelir abertura do sistema, mas ele não é aberto. Não, eu concordo. Os Estados Unidos dizem que se tivermos comércio aberto, então não dá para controlar. Dizem que não pode haver comércio ou investimento abertos, porque se todo mundo puder usar o dólar, eles não conseguem pegar tudo dos outros e obrigar os países a fazerem o que querem. Nada é aberto. É um sistema fechado, controlado centralmente pelos Estados Unidos. O liberalismo é planejamento central, mas não é o governo que planeja. É o setor financeiro e o setor político-militar. Isso é o liberalismo. É preciso entender que se trata de um planejamento centralizado, não pelo governo, não pela democracia, mas pela riqueza financeira e pelo poder militar que protege essa dominação. Não é. É exatamente para aí que eu estava indo. Eu acho que esse comportamento de buscar renda, e não só em relação ao próprio público, ou seja, o público americano, mas também em relação a outros países, é bem claro. Acho que é por isso que existe essa ideia de que, quando um país se afasta do sistema econômico liderado pelos Estados Unidos, ele só vai sofrer. Mas a gente vê, como no caso da Rússia, que na verdade pode haver muitos benefícios em não pagar esses aluguéis, digamos assim. Mas considerando a situação dos Estados Unidos, quando era uma potência hegemônica, tinham certos privilégios.
Todo mundo usava o dólar, usava os bancos americanos, usava as tecnologias deles. Agora, com os Estados Unidos enfrentando dificuldades como uma hegemonia em declínio, parece que estão adotando uma postura bem diferente. É uma postura, digamos, bem extrativa no comércio. Querem maximizar tudo. E talvez eu até esteja sendo gentil ao dizer isso. Mas nessa situação, quem é que você acha que ainda quer investir na economia americana, já que está meio óbvio o que eles estão tentando fazer agora? Pois é, essa é a fantasia de tudo isso. Well, that's the fantasy of all this. Donald Trump says, well, we can go one of two ways. Donald Trump diz, bom, a gente pode seguir por dois caminhos. Ou o Irã, sabe, a gente ataca o Irã para tentar pela última vez pegar o petróleo deles, que é como tudo começa. Isso não tem nada a ver com o Irã querer uma bomba atômica. Eles estão longe disso. É os Estados Unidos que querem o petróleo deles. Ou então, nesse caso, vai haver uma depressão mundial. Mas se houver uma depressão mundial, Trump disse, a gente vai sair na frente. Olha para nós. Temos petróleo, temos gás. A gente não precisa de petróleo e gás. Outros países vão sofrer mais, e isso quer dizer que a gente vai sofrer menos do que eles. E é isso que significa vencer, num cenário que encolhe, sofrer menos que o seu adversário. Pois essa é a fantasia dele. Mas ele não percebe que sim, os Estados Unidos têm petróleo e gás, mas não têm indústria. Hoje o país não tem como produzir bens industriais, porque não tem uma força de trabalho industrial, nem mesmo na construção civil. A maior parte do trabalho braçal, o trabalho pesado, o trabalho mal pago, era feito por imigrantes, e o Trump cortou tudo isso. Então o país já não tem mais aquele sistema de cuidados pessoais feito por imigrantes, nem os restaurantes e outros serviços que eles faziam, como a colheita nas lavouras. E também não tem mais o trabalho operário nas fábricas, porque agora praticamente não existem fábricas onde eles possam trabalhar. Os imigrantes sempre fizeram o trabalho pesado, assim como acontece nos Emirados Árabes, onde a maior parte da população é de imigrantes. O mesmo vale para a Arábia Saudita. É assim que os países recrutam sua força de trabalho. Os Estados Unidos não conseguem competir, nem na indústria, nem na agricultura, com outras economias para dizer, olha, a gente exporta algo para vocês e em troca vocês vendem para a gente o que precisamos, suas matérias-primas, que quer que vocês produzam. Isso acontece porque o custo da mão de obra nos Estados Unidos é muito alto. E não é porque o padrão de vida dos americanos seja alto. O padrão de vida dos trabalhadores nos Estados Unidos vem caindo de forma constante desde 2008 e, na verdade, desde 1980. O fim dos anos 70 foi o ponto decisivo para os padrões de vida da classe trabalhadora americana. Naquela época, dava para comprar uma casa com o salário que se ganhava. Mas especialmente depois que o Obama salvou os bancos e o esquema das hipotecas podres, isso acabou destruindo boa parte da população de baixa renda. Desde 2008, quase todo o crescimento da riqueza nos Estados Unidos foi, como a gente já disse, para os 10% mais ricos. E essa riqueza vem do setor financeiro, de seguros e de imóveis, não da economia industrial. A economia industrial americana, na prática, foi dissolvida. Os Estados Unidos fizeram acordos com a Coreia e também com o Japão para que eles construíssem filiais dentro do país. E a Coreia disse algo como, pois é, nós viemos para cá. A gente tentou contratar trabalhadores americanos, mas eles não são bons em trabalho de construção, são muito descuidados. Então temos que trazer nossa própria mão de obra. A mesma coisa aconteceu com Taiwan. Eles tinham planos de vários bilhões de dólares para construir uma fábrica de chips lá no oeste e descobriram que precisavam usar os próprios trabalhadores. Não dava para usar trabalhadores americanos. Basicamente, ninguém quer ser operário nos Estados Unidos. E as únicas pessoas dispostas a fazer esse tipo de trabalho estão sendo deportadas ou vivem sob ameaça de deportação, porque são imigrantes. E é justamente fazendo o trabalho braçal que muita gente consegue começar uma vida aqui.
Então existe essa fantasia de que se houver uma depressão mundial, os Estados Unidos vão sair ganhando. Mas de repente vai ficar claro que o país está oco por dentro. Vai ser como quando John McCain chamou a Rússia de um posto de gasolina com bombas atômicas. Pois é mais ou menos isso que sobraria dos Estados Unidos sob a alternativa do Donald Trump. Dizer, ok, colocamos o resto do mundo em depressão, temos petróleo e gás e temos a bomba atômica. Mas não temos mais indústria, e a nossa agricultura está quebrada. Então ele teria transformado os Estados Unidos num posto de gasolina com bombas atômicas, se seguir por esse caminho de forçar o Irã a se defender dizendo, se vamos ser atacados e ver nossa economia destruída, vamos levar o mundo inteiro junto. Isso obrigaria os outros a escolher uma alternativa, ou a viver numa depressão permanente, até encontrar uma saída que salve a todos, inclusive a gente. É essa dinâmica política que eu enxergo acontecendo. That's the political dynamic at work that I see. Essa ideia de que, se o sistema internacional entrar em colapso, a economia global vai afundar, mas de alguma forma os Estados Unidos vão conseguir ficar por cima. Bom, até dá para dizer que há um certo argumento nisso, já que o país tem bastante soberania energética. Mas essa comparação que muita gente faz com a Segunda Guerra Mundial parece meio, equivocada. Porque veja, na Segunda Guerra houve o fortalecimento das grandes empresas, um enorme avanço tecnológico, e no fim do conflito, os Estados Unidos eram a fábrica do mundo, o banco do mundo. Hoje em dia não é mais assim. O país terceiriza boa parte da sua indústria. É o maior devedor da história. Então não está nem de longe na mesma posição que tinha naquela época. Então a ideia de que alguém pode sair fortalecido num mundo como esse não faz muito sentido. Mas a minha última pergunta era sobre os parceiros dos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos estão mudando o foco para extrair mais concessões econômicas, e dá para ver isso na Europa, onde, por exemplo, o Trump pode oferecer qualquer acordo comercial para os europeus e eles têm que assinar, têm que aparecer no campo de golfe dele e assinar acordos que não querem assinar, a gente vê alguns sugerindo que os países do Golfo deveriam reembolsar os Estados Unidos pelas armas usadas nas lutas contra o Irã. E no leste asiático, já houve comentários de que Taiwan e outros deveriam começar a transferir suas indústrias de alta tecnologia para os Estados Unidos. Então, de novo, essa abordagem econômica muito extrativista que agora está sendo usada para tentar reverter o declínio. Ninguém quer fazer isso. Parece que a principal alavanca que os Estados Unidos têm é a dependência em relação à segurança. Os Estados Unidos são um garantidor de segurança, mas um hegemon em declínio costuma atrair competição. Eles já não oferecem o mesmo nível de segurança como dá para ver tanto na Europa quanto nos países do Golfo. Então, na sua opinião, até que ponto isso é sustentável? Bom, foi exatamente isso que os Emirados acabaram de dizer. A gente pensava duas coisas. Pensava que quando comprasse armas dos Estados Unidos, elas iam funcionar. Mas essas armas são como ter um Rolls-Royce caríssimo na garagem. É bonito, mas não é o carro mais eficiente. Essas armas não são para lutar, não são para travar uma guerra, não são para atacar, nem para se defender. Elas servem só para ficar ali no chão e deixar os americanos satisfeitos. As armas não funcionam. E ter uma base aqui acabou virando uma ameaça. Quando os Estados Unidos atacaram o Irã, a Arábia Saudita e os países árabes disseram, ninguém nos consultou. E os países europeus disseram, espera aí, o Donald Trump agora quer que a gente morra até o último europeu, tentando fazer uma invasão terrestre na ilha de Karg, no Irã. Então a gente vai morrer quando os Estados Unidos não estiverem dispostos a isso. O fato é que a América está agindo de forma unilateral, sozinha, pensando apenas nos próprios interesses. Ter uma base militar americana ali é basicamente se colocar como um alvo
para os Estados Unidos, para o Irã e para outros países ao redor do mundo destruírem, porque as bases militares americanas existem como meio de ataque. Elas não são defensivas, são agressivas. E se forem agressivas contra qualquer inimigo, o oponente vai reagir, vai destruir a base e também o país que abriga essa base militar. Então, obviamente, isso não é seguro. Mas, acima de tudo, fico feliz que você tenha mencionado a ideia de que Trump disse que o Iraque tem que pagar pelos custos da guerra que nós travamos para destruí-los e que os Estados Unidos vão recuperar esse dinheiro tomando o petróleo deles. Capture the repayment for that by grabbing its oil. He said that explicitly, and so he's grabbed its oil. Ele disse isso de forma bem clara e por isso ele tomou o petróleo deles. E, obviamente, quer fazer a mesma coisa com os países árabes da OPEP. Tipo, nós defendemos vocês. Agora vocês têm que nos pagar pelo custo de ter defendido vocês, com o nosso complexo militar industrial cheio de mísseis e aviões caríssimos, lançadores de mísseis e todo o resto que nunca teve o efeito militar que a gente prometeu que teria. Somos um tigre de papel, para usar a expressão do mal. E por que, afinal, algum país iria querer uma base militar americana, sendo esse tigre de papel que não vai defendê-lo e que só o transforma num alvo? Um alvo para os países com os quais os Estados Unidos tentam iniciar uma guerra, ameaçando destruí-los se não abrirem mão da própria soberania em favor dos Estados Unidos e, pessoalmente, do Trump. Parece um momento estranho na história mundial para apostar nas garantias de segurança dos Estados Unidos. Quer dizer, é que, sabe, simplesmente não dá mais. Os Estados Unidos também já não têm mais essa possibilidade. Fico muito surpreso quando olho para o mundo e vejo como há pouca adaptação às novas realidades, ou seja, essa nova distribuição de poder. A suposição de que ainda dá para manter as políticas hegemônicas dos anos 90 e aplicá-las em 2026, quando a distribuição de poder agora é claramente pós-hegemônica e multipolar. Essa segurança de que se fala há 70, 80 anos é uma ficção. É uma ficção conveniente, usada para dizer: nós vamos garantir sua segurança caso a Rússia invada a Europa. Como se a Rússia fosse invadir a Europa. É uma ilusão achar que a Europa precisa se proteger da Rússia. A Rússia quer ser deixada em paz pela Europa e está disposta a lutar contra a Europa, a bombardear a Alemanha, a Inglaterra e a França se elas tentarem atacar a Rússia, como estão fazendo, ou se continuarem fornecendo mísseis para a Ucrânia atacar a produção russa de petróleo e refinarias, como também estão fazendo. A Rússia já virou as costas para a Europa e quer se voltar para o Oriente, porque a Europa faz parte de uma civilização fracassada. Está em declínio. E a Rússia não está rejeitando só a Europa economicamente, mas também seus valores sociais e seu sistema político apodrecido. Um sistema que diz: se você se declara contra um genocídio, a gente te joga na cadeia. Isso aqui é uma democracia. Nós é que estamos no comando. E numa democracia você não pode dizer: somos contra, os palestinos não deveriam ser exterminados. Isso é contra a civilização. Você vai preso. A Alemanha disse isso, o Reino Unido disse isso e a França também disse, e estão prendendo pessoas por dizerem isso. Quer dizer, essa é uma cultura desprezível para o resto do mundo, e todo mundo está vendo claramente que a Europa não é uma democracia de verdade. E todo esse discurso de estamos aqui para proteger vocês, vocês têm que nos pagar para isso, é na verdade o seguinte: vocês têm que pagar para que a gente possa montar um sistema militar que ameaça destruir vocês se não fizerem o que a gente quer e para impor políticas comerciais desiguais que beneficiam a gente, não vocês. A América tem que vencer, como diz Donald Trump. E você tem que usar o dólar, que a gente pode simplesmente imprimir para comprar a sua indústria, as suas matérias-primas e outras coisas. Você tem que pagar as dívidas que acumulou por causa dos déficits comerciais, resultado de seguir as políticas de investimento pró-americanas do Banco Mundial. E o FMI dizia: não produzam a própria comida, comprem dos Estados Unidos.
Todo o sistema que deveria manter a economia mundial próspera e livre acabou tornando tudo cada vez mais desigual, mais polarizado, menos seguro e cada vez mais propenso a levar exatamente ao ponto final desse conflito irreprimível que estamos vendo hoje. Irrepressible conflict that we're seeing today. Sim, eu fui entrevistado há 2 dias por um jornal alemão, e eu estava dizendo que se a Europa quer reverter o seu declínio, precisa acabar com as linhas de divisão dentro do continente. Ou seja, encerrar o conflito com a Rússia e tirar a Ucrânia da linha de frente dessa nova guerra. Aí me perguntaram, até que ponto isso é possível? Já que, segundo eles, nossos valores são tão diferentes porque nós temos uma democracia liberal e os russos seriam tão autoritários. E eu pensei, essa é a mesma Alemanha, onde se você protesta contra um genocídio, pode acabar preso. É realmente impressionante que ainda estejamos presos a esse enquadramento tão limitado para interpretar o mundo, como se tudo se resumisse a mocinhos contra vilões. Enfim, alguma consideração final antes da gente encerrar? Bom, a grande questão é, o que é democracia? O que parece ser democracia no Ocidente é exatamente o que era no tempo de Aristóteles, na Grécia. Ele dizia que o que se apresenta como democracia é, na verdade, uma oligarquia. Você pode deixar as pessoas votarem em quem vai ser o líder, o administrador, mas não pode votar sobre que tipo de economia vamos ter, que tipo de sociedade queremos. Tudo isso é decidido pelas partes mais ricas, mais oligárquicas da população. O verdadeiro propósito da democracia deveria ser justamente o contrário, como administrar uma economia de forma a evitar que ela se torne desigual e agir em nome da população como um todo, elevando o padrão de vida, a produtividade e o bem-estar das pessoas. Isso só pode ser feito com um governo forte o bastante para impedir que se forme uma oligarquia financeira, que polariza a economia e desmonta a autoridade do Estado para colocar o poder nas mãos dos credores, dos proprietários de terra e dos detentores de riqueza. A ideia central é que em todo o antigo Oriente Próximo, Babilônia, Suméria, os governantes tinham o papel de evitar que as dívidas empobrecessem a economia, de impedir que as terras fossem tomadas por compradores ou concentradas nas mãos de grandes proprietários. Era uma forma de evitar que o antigo Oriente Médio ou a Ásia Ocidental sofresse o mesmo tipo de colapso que a civilização ocidental viveu, de Grécia clássica até o Império Romano. E, de certa forma, a gente ainda vive as consequências dessa ideia de oligarquia que cria um governo. Chama isso de democracia e diz que um governo que não é controlado pela oligarquia não é democrático. Num país como a China, cujo governo tenta agir para aumentar a produtividade, a riqueza e o padrão de vida, isso é chamado de autocracia. Pois é, esse é o vocabulário de engano em que a gente vive. E parte da solução do conflito econômico que estamos enfrentando hoje precisa incluir também uma solução para o uso ideológico da linguagem, para que a gente tenha um vocabulário mais realista, capaz de explicar por que as economias ocidentais estão cada vez mais polarizadas e ficando mais pobres enquanto outros países como a China não estão. O que é que a China está fazendo que nós não estamos fazendo e que permitiu a eles elevar o nível de vida da população? Essa discussão precisa acontecer. E ela nem começou ainda. Ainda está na fase do impensável. Sim, bem distante. Muito obrigado por compartilhar suas ideias. É realmente inquietante o que estamos vendo. Então, mais uma vez, obrigado. Bom, obrigado por esse resposta, Glenn.